Boa tarde. Como eu falei para vocês que hoje nós conversaremos um pouquinho sobre síndrome metabólica, né? E o que seria síndrome metabólica? Na verdade, é um conjunto de condições que aumentam o risco de doenças cardíacas. Ou seja, são vários fatores associados e geralmente a gente costuma dizer que nós precisamos de 3 fatores associados para ter síndrome metabólica. Uma delas é a obesidade central. Então a gente mede a circunferência do paciente e se a mulher tiver uma circunferência de cintura acima de 88 e o homem acima de 102, nós já dizemos que ele está em risco alto, né? Já existe uma obesidade central. Um outro fator é a hipertensão, né? Aquele paciente que já está com a pressão oscilando ali 13 por 8,5, né? Já é uma questão de alerta. A glicemia de jejum acima de 110, mas 110 é pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, tá? Mas pela Federação Internacional de Diabetes, eles já falam que acima de 100 já está acima do limite da normalidade. Triglicerídeos acima de 150 e o HDL para mulheres menor que 50 e para homens menor que 40, ou seja, um HDL muito baixo. Então, 3 desses fatores associados, nós dizemos que esse paciente tem síndrome metabólica. E qual é a base, a estrutura para que tudo isso comece a sair do eixo? É a resistência insulínica. Então, tudo começa com ela. Tudo começa com a resistência insulínica e aí outros fatores começam a dar alteração também, tá? E como é que a gente faz para poder descobrir se esse paciente está com síndrome metabólica? Eu, por exemplo, a minha experiência no consultório é o seguinte: o paciente já está com IMC acima de 30, já está com essa gordura, essa obesidade central, em que essa circunferência da cintura dá acima desses limites que eu falei para vocês, já me acende um ponto de alerta. Então eu já peço os exames, tá? Eu acho que a glicemia de jejum sozinha, ela não é legal, tá? Para poder dizer se esse paciente tem resistência insulínica ou não, tá? Porque muitas vezes o paciente, eu já atendi vários pacientes, por exemplo, com glicemia de jejum normal e com uma hemoglobina glicada altíssima, né? Com uma insulina super alta. Então, eu gosto de pedir glicemia de jejum, hemoglobina glicada e insulina basal. A partir desses 3 resultados de exames, eu vou encaminhar o meu paciente para o endocrinologista, porque é o endócrino que vai tratar esse tipo de doença, tá? É ele que vai dar o diagnóstico, porque ele é o médico. E eu, como nutricionista, vou trabalhar a alimentação do meu paciente, a sua mudança de estilo de vida, né? Vou pedir para ele fazer atividade física, procurar um profissional. A gente vai ajudar a modular o sono, o estresse e colocar tudo nos eixos novamente, tá? É muito importante que o paciente leve o resultado do exame para um profissional da área da saúde poder avaliar, porque às vezes o paciente ele olha os parâmetros, né, de referência desses exames e fala assim: tá tudo normal, não preciso nem levar para o médico ver. Só que assim, é muito relativo àqueles padrões de referência. Eu vou dar um exemplo para vocês da insulina basal, que ela pode variar, dependendo do laboratório, de 1,9 a 23,0, tá? Então, esse é o padrão de referência. Só que, para os endocrinologistas, eu que trabalhei com endocrinologista, ele sempre falou para mim, os níveis ótimos de insulina é 3, 4, 5. É uma insulina bem baixa, para aquele padrão assim ótimo de saúde, no máximo 7. Então, passando de 7, esse paciente já precisa de um acompanhamento nutricional e com um endocrinologista. Então, se o paciente fica naquela, eu estou dentro do valor de referência, 23,0, ele já é praticamente diabético, né? Então é importante que um profissional olhe o seu exame para poder avaliar se realmente você precisa de um acompanhamento mais específico, tá? Então, como é que se faz esse tratamento? A gente pede os exames, dando alguma alteração, tá? A gente encaminha esse paciente para o endocrinologista e fazemos um trabalho em conjunto. Se houver necessidade, o endocrinologista vai tratar com medicamentos, tá? Juntamente com mudança no estilo de vida, dieta e atividade física, menos estresse, melhorar a qualidade do sono, tá?
E aí nós podemos fazer um trabalho em conjunto e ter ótimos resultados. É muito importante que o paciente perca peso e tenha uma alimentação adequada, tá? E esse planejamento ele vai ser montado para esse determinado paciente, porque ele pode ter 3, 4 alterações, né? E esse plano ele tem que estar de acordo se ele tem a pressão alta, se o triglicerídeo dele está alto, se a glicemia dele está alta, que geralmente a primeira coisa que aumenta é a glicemia, porque é a base da resistência insulínica, né? Tudo começa, a base da síndrome metabólica, tudo começa com a resistência insulínica, tá? Então a gente precisa tratar individualmente cada paciente de acordo com as suas necessidades e adaptações no plano. Tá bom, gente? Então fiquem alerta, tá? Se você já está com seu IMC de sobrepeso para obesidade, tá? A gente classifica 30 de IMC já uma obesidade de grau 1. Então, se você já tem um sobrepeso, já está com a cintura acima, mulher acima de 88, homem acima de 102, já é importante procurar um profissional, tá? E pedir uns exames. Pedir os exames para poder avaliar os outros parâmetros, que você pode ter síndrome metabólica e não saber, né? E isso aí, como eu falei, é um conjunto de essas alterações todas metabólicas, elas podem culminar numa doença cardíaca no futuro. Então a gente precisa já ficar alerta, né? E a gente pode reverter esse quadro. Tranquilamente dá para reverter esse quadro emagrecendo. Quando você começa a emagrecer, ajustar o seu peso e com uma alimentação adequada, todos os outros parâmetros vão voltando ao normal. Então é só procurar uma ajuda no tempo certo e não deixar a coisa perder, né? A coisa se perder. A gente precisa cuidar da nossa saúde, porque é o nosso bem maior.